Michael, vem cá, trocar uma ideia. Olha, eu acho que o problema não é que a gente vive rápido. O problema é que eu tô tentando viver 3 dias no mesmo dia. Uma espécie de vida tripla. É estranha essa frase, mas vai fazer sentido. Quantas vezes a gente tá sentado assistindo e pensando no dia de amanhã? Pensando que podia estar trabalhando para fazer uma receita a mais? E é por isso que me lembra aquela frase que sempre martela na minha cabeça. Por que nos preocupamos tanto? Será que é por causa de status? Mas eu não ligo muito para status. Será que cobranças do dia a dia? Pode ser um pouco por isso mesmo. Mas algo interessante seria as redes sociais, por causa que eu tenho mais de uma e às vezes a gente fica se comparando, fica vendo a pessoa indo viajar e é meio que uma comparação sem fundamento, por causa que a gente não sabe se aquele dinheiro é ilícito ou não, se vem dos pais, a gente não sabe se aquelas fotos foram somente para aquela foto e depois não teve mais nada de sorriso nenhum, de alegria, e fica aquela dualidade. É uma frustração pelo que passou, que podia ter melhorado, e fica aquela ansiedade pelo futuro. E muitas vezes não vivo hoje. É por isso que é uma vida tripla. E aí fico pensando um pouco na memória, como é que ela funciona, por causa que é interessante. Será que dá para contar quanto de memória a gente tem? No computador é quantificável, mas e na nossa mente? As memórias, elas realmente não ficam guardadas como no YouTube, um vídeo, mas elas se tornam emoções, significados, e talvez seja por isso que muitas delas podem doer tanto, porque a gente olha para trás e só lembra das coisas ruins, mas esquece daquilo que é bom e daquilo que a gente viveu. Tem momento na nossa vida que foi muito bom, e poder guardar é um presente que foi deixado para nós. É interessante demais isso. E me lembra um camarada, o Paulo, ele viveu um tempo atrás e ele tinha tudo para viver no passado, tudo. Tipo, o cara ele podia ter sido um grande homem do exército romano, mas ele largou tudo para servir a Cristo. Ele estava preso em uma certa ocasião e ele escreve a carta aos irmãos de Filipos. E num determinado momento daquela carta, tá escrito bem assim, é bem parecido. Esquecer não significa apagar, significa deixar de viver preso. É aí que começa a fazer sentido. O passado ensina, mas não governa. Eu sei que não é fácil, tipo, a gente ficar remoendo as coisas e parar de remoer. Eu sei que não é tranquilo esquecer o passado daquilo que realmente nos magoou muito e ressignificar aquilo pro bem. Mas pensa no que Deus já te livrou. Pensa no que você já passou, tá de pé hoje. Tipo assim, mano, Deus usou muitos momentos baixos para te fortalecer, e Cristo é a resposta de uma vida livre de acusações. E olha que interessante, quem vive olhando para trás terá dificuldade para perceber onde Deus está conduzindo os seus próximos passos. E assim, tá fazendo sentido alguma coisa do passado e no hoje, que é o presente, que é aquela frase, hoje é um presente de Deus, por isso que se chama presente, sabe aquela parada? Talvez seja justamente aquilo que a gente menos vive, porque assim, para pra pensar. Ou você não pensou nisso? Você acordou hoje? Viu? Escutou? Você tá respirando, né? Tem um filme que eu assisti, sempre gostei desse tipo de filme, chama Zumbilândia. E a regra 32 do personagem principal diz assim: aprecie as pequenas coisas. E isso sempre me marcou a minha vida inteira. Isso moldou grande parte da minha vida. Quando eu paro pra ver assim, nossa, tá acontecendo, nossa, isso não tá acontecendo. Essa frase vem na minha cabeça: aprecie as pequenas coisas. Parece que o dia bom é só o extraordinário, mas deixamos o ordinário passar entre os dedos. Você acordou, tomou café, viu seus pais ou viu o seu cônjuge. Cara, você foi trabalhar. Meu, você viu, você escutou, você tem sensações. Isso é o ordinário. O seu corpo tá funcionando. Ah, mas não do jeito que eu imaginava que. Mas tá. Tem uma música que diz assim: esse é o dia que fez o Senhor. Exultemos e alegremos nele. A cabeça tá cheia e eu sei disso. A minha também tá, por isso que eu tô gravando isso. A cabeça está cheia e tiramos o presente de viver o hoje. Quando foi a última vez que você tomou café sem pensar na próxima tarefa? Sem pensar que você ia fazer depois? Só tomou aquele café saboreando aquele café, sem açúcar? Conversar com aquele que te criou e louvá-lo torna os dias menos carregados. E é o que diz essa música: exultem e alegrem-se nele. Coloque o seu dia à disposição dele, que é o nosso Senhor. Colocar o seu dia na disposição dele, entregar a ele o seu dia, é confiar que ele pode cuidar de tudo, e ele cuidará de tudo. Então eu passei um pouquinho pensando na primeira parte do passado, na segunda parte do presente, e agora vem do futuro. E mesmo não sendo Martin McFly, a gente pode pensar um pouco sobre o futuro. E o que esperar do amanhã? Será que essa frase
me gera um desconforto? Eu digo que sim, viu? Muitas vezes me gera um desconforto grande. Eu penso no trabalho, nas tarefas, na minha esposa, se ela tá bem com o bebê ou não. E olha que é curioso as situações por causa que a nossa mente sempre imagina o pior de tudo. Você para pra pensar? Muitas vezes me traz um desconforto porque eu tô pensando no meu trabalho, pensando nas tarefas, mas cara, eu tenho trabalho, eu tenho as tarefas para realizar e eu consigo realizá-las. Com dificuldade, mas sim, eu tenho uma esposa, eu sou pai e vai ficar para um próximo vídeo isso. Quanto sofrimento nasceu de coisas que nunca aconteceram? É momento de ressignificar o amanhã. Pensa comigo, eu vou acordar bem, vou ver minha família, eu tenho um trabalho. Eu dormi debaixo de um teto, agora tá frio e tô com umas 75 cobertas, tô dormindo quente. Estou até fazendo planos para viajar. É isso. O que espera amanhã? Isso me faz pensar uma frase de um rei que viveu também um tempo atrás, ele é bem conhecido, e a frase diz mais ou menos assim, pelo que eu me lembro: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um pedaço a mais, acho que mais ou menos o côvado, alguma coisa assim, do curso da sua vida? O Pai de vocês que está no céu sabe que você precisa de todas elas. Essa frase, para quem é um pouco mais íntimo ou viveu um período conhecendo quem ele era, esse rei, esse homem aqui é Jesus. Ele passou por dificuldades maiores que as minhas e ainda falava sobre isso. A gente pode ficar preocupado sim, e isso é normal, mas a gente tem que lembrar que o príncipe da paz é o que nos acalma. Eu escrevo por causa do que aconteceu comigo. Eu vivi isso em momento de chegar quase ao fundo do poço mesmo e saber que aquele que me estendeu a mão é o que me puxou até a saída desse poço. As preocupações, elas tentam controlar um futuro que sempre pertenceu a Deus. Então a gente tenta colocar a mão naquilo que a gente não consegue. E talvez o problema nunca tenha sido o passado, talvez também nem tenha sido o presente e nem o futuro. Tô chegando a essa conclusão. Talvez o problema seja que a gente tenta viver os três ao mesmo tempo e a gente não consegue. Pensando bem, isso tá em mim. Eu sei que eu vou ter altos e baixos, mas eu tô tentando buscar esse equilíbrio, mesmo sabendo que Deus, ele estava no meu ontem, ele está comigo hoje, ele vai estar com o meu amanhã, ele já conhece o que eu vou passar, mas ainda tenho dias difíceis. E às vezes eu me pego e esses pensamentos vêm bem nesses dias difíceis. Eu ainda me preocupo, eu ainda preciso lembrar dessas verdades, por causa que elas que me fazem viver dia após dia. Talvez eu só esteja tentando organizar minha mente mesmo. Eu acho que é isso, para viver um dia de cada vez. E foi tentando entender por que minha cabeça funciona assim que eu descobri uma forma curiosa de organizar todos esses meus pensamentos. Bem visuais mesmo, sabe? Só que assim, fica para um próximo vídeo.